interessante, passa rápido, hein? Inclusive a abertura do programa. Cruzeiro mais querido do Brasil. A você, nosso muito obrigado. Obrigadíssimo pelo carinho da audiência. Primeiro tempo do Cruzeiro, então, com o repórter Samuel Venâncio. Toca essa bola aí, Samuca. Deixa comigo. Show de bola, Milton Naves. Bom dia para amigo ligado aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. 11h40 confirmando. A Itatiaia fala ao vivo aqui de Belém. Tempo nublado neste momento. A temperatura de 29 graus. Só que tem previsão de chuva para durante o dia. Ontem choveu bastante, tanto que o Cruzeiro nem conseguiu ir ao Centro Esportivo da Juventude. Treinou no hotel mesmo, Hotel Mercury, onde o time está concentrado para esse compromisso importante pela Copa do Brasil, abrindo o mata-mata da terceira fase. É a equipe do técnico Paulo Pessolano. O Remo, que vem de derrota para a equipe do Manaus na Série C do Campeonato Brasileiro, tem alguns desfalques importantes, incluindo o Rodrigo Pimpão. Todo mundo conhece o Pimpão, já jogou a Copa do Brasil pelo Operário, então tá fora. O volante Jean Patrick também, e o torcedor vai buscar na memória. Ele era do CRB, ano passado do Mineirão. Esse Jean Patrick meteu um gol de fora da área. 4-3 o CRB ganhou do Cruzeiro. E ele saiu do CRB e veio aqui pro Remo, mas também já atuou na Copa do Brasil e por isso fica fora. O técnico é o Paulo Bonamigo. Quem sabe podendo ter aí a volta do Felipe Gedose entre os titulares, que o torcedor também conhece bem. Vamos lá já com o provável time do Remo. Vinícius é o goleiro. Ricardo Luz, lateral pela direita. Daniel Felipe Marlon, a dupla de zaga. Leonan, lateral pela esquerda, revelado pelo Atlético. No meu campo, Anderson Shoa, cria do Cruzeiro, base do Cruzeiro. Paulinho Curuá e Felipe Gedós, ou então Marcial que jogou no Cruzeiro também, revelado pelo Corinthians. O ataque pode ter Bruno Alves, Ronald ou Vanilson. Esse Vanilson é um atacante perigoso, foi regularizado, está à disposição do Bonamigo. E o Brenner, centroavante Brenner, é outro bom jogador nesse time do Remo, que joga no estádio Baenão. Se a chuva ajudar, o gramado pode não ser, assim, um destaque negativo na partida, no duelo desta noite entre Remo e Cruzeiro. É um adversário na história que impõe muita dificuldade ao Cruzeiro, então por isso todo o respeito do técnico Paulo Pessolano, dos jogadores também, para começar bem este mata-mata da terceira fase da Copa do Brasil. Antes até dos números do duelo, e os números realmente são impressionantes, ontem o Alexandre Simões falava sobre isso, vamos destacar mais daqui a pouco, mas primeiro, 11h43, pode ser um estreante hoje, está regularizado, à disposição, veio do Atlético Paranaense, já, atacante de beirada, e ele começa falando aqui no Rádio Esportes sobre as características e também inspiração que ele tem no futebol. Minhas características são habilidade, velocidade e sempre buscar o gol, que é o mais importante, e poder ajudar a nossa equipe. E uma das minhas inspirações dentro de campo é o Neymar, por conta das mesmas qualidades. Procuro ser bem estático para ir pro gol. E enquanto a relação ao meu pai, a minha família, são 3 já, meu irmão de 26 anos, que joga também, tá no Cascavel. Joga, meu pai é jogador também, e para mim é muito bom, que me ajuda bastante fora de campo. E vim aqui para procurar evoluir cada vez mais. Já também comentou sobre esta opção pelo Cruzeiro. Ele que tinha uma negociação muito bem encaminhada para jogar no Bahia. Eu optei pelo Cruzeiro por conta da torcida, por conta do clube, um clube gigantesco. Espero poder contribuir dentro de campo e dar alegria para o torcedor. E pesou bastante. Ronaldo, sem dúvida, para mim foi um dos melhores jogadores que já atuaram no futebol brasileiro e europeu. E pesou bastante para mim por conta que sou muito fã dele. Já também comentou sobre como está a preparação, ou como foi a preparação para essa estreia que pode acontecer logo mais. Vim preparado e motivado para ajudar o Cruzeiro a voltar à elite do futebol brasileiro e também contribuir na Copa do Brasil. E
Acho que o importante é jogar jogo após jogo. Que eu tenho certeza que esse grupo aqui vai buscar coisas grandes. E para fechar, ele destacou o adversário de hoje, o Remo, no estádio Baenão, é sempre uma pedra no sapato, tanto que o Cruzeiro não vence há 7 jogos já. A gente vem trabalhando firme essa semana para procurar terminar esse tabu de 7 jogos. Se Deus quiser fazer uma estreia com o pé direito, depois sim no jogo de volta. Muito bem, 11h45 marcou o sinal eletrônico da Itatiaia. 12 jogos na história, 2 vitórias apenas do Cruzeiro, 4 empates e 6 vitórias do Remo. A última vitória, o Jajá falou aí de 7 jogos, o tabu. Nos últimos 7 jogos foram 5 vitórias do Remo e 2 empates. E a última vitória, 10 de outubro de 79. O Cruzeiro fez 3-0 no Remo, no Mineirão. Era a Copa naquele ano, torneio nacional, e o Cruzeiro fez 3-0 então, 1979. Muito tempo, pedra no sapato. Sobre o time, Léo Figueiredo, Alexandre Simões e amigos do Rádio Esportes. Eu acho que o Pessolano vem com estreia ou com estreias para este compromisso. Eu fico com a dúvida ali na zaga. Não sei se o Zé Ivaldo também veio para ser reserva nesse time do Cruzeiro e se já começa, ou se vai o Wagner. Mas eu tô botando fé que o Jajá foi entrevistado ontem. Acho que ele começa ali no setor ofensivo. O que pode fazer então o Pessolano? Rafael Cabral, o goleiro, Rômulo, Oliveira, Zé Ivaldo ou Wagner e Rafael Santos. William Oliveira, Mitkov e João Paulo. Vagninho, Jajá e Rodolfo. Pode ser esse o time provável para encarar o Remo. É um time que ganha boas opções em relação aos últimos jogos, hein, Léo Figueiredo? Bom dia. Bom dia, Samuel. Bom dia a todos. São boas opções para um jogo difícil. Acredito que o Pessolano tenha já uma equipe montada na cabeça dele, mas como você já ressaltou, talvez o mau tempo, pouco antes do jogo, 1 hora antes, quando sai a escalação, se tiver chovendo, se o gramado estiver muito pesado, ele possa repensar uma outra alternativa de ter um time mais forte fisicamente. E como é pedra no sapato, né, Samuel? Porque esse histórico que você trouxe aí de Cruzeiro e Remo, não é o Cruzeiro ruim dos últimos anos que perdeu para o Remo, não. Em princípio, inacreditável, né? Quase que inacreditável. Porque o Cruzeiro bom de todos os anos anteriores, né, a esses fatídicos últimos 2, 3 anos aí, também sempre teve muitas dificuldades jogando contra o Remo. Então é bom hoje ter muito pé no chão, encarar o jogo como tem que ser encarado, um mata-mata, com muita concentração no jogo, para não deixar o Remo crescer na partida. E o Milton estava lembrando aqui, Samuca, Felipe Gedós. Você lembra Gedós e Arrascaeta? E muitos falavam que o bom era o Gedós. Sim, no defensor. O Gedós marcou um golaço de falta contra o Cruzeiro. Na época, eu estava na TV Alterosa, lá no estádio Luiz Franzini, se não me engano, em Montevidéu. Um estádio muito acanhado, e os dois jogavam. E sabe quem estava naquele elenco também? O Leonardo Paes, que veio pro Cruzeiro. Meio atacante, ele fazia parte daquele time, fez até gol na semifinal contra o Atlético Nacional, se não me engano, na Libertadores daquele ano. O defensor teve uma campanha histórica. E o Martim Varini, que é auxiliar do Pessolano, ele também fazia parte daquele grupo, só que não jogou a Copa Libertadores e hoje está aqui no Cruzeiro. São as curiosidades do mundo da bola. Deve até ter um abraço do Felipe Gedós no Martim Varini hoje, neste encontro aqui em Belém. O Alexandre Simões, eu falei aí do histórico, o Remo, e uma das coisas que a gente não consegue entender também: Copa do Brasil, milionária do jeito que é, e o VAR só nas oitavas de final. A partir das oitavas,
Hoje não tem VAR, tem Marcelo de Lima Henrique, que está hoje na Federação do Ceará, apitando. É muito experiente e ele comanda o jogo esta noite aqui no Bainão, hein, Simões? Pois é, Samuel, o histórico realmente é impressionante e eu acredito muito nisso, sabe? Jogador, treinador costuma dizer, escrita não entra em campo. Eu acho que há uma certa pressão, sim. E o Cruzeiro vai buscar a primeira vitória sobre o Remo em Belém. Em 5 jogos lá, nunca ganhou. Empatou 2 e perdeu 3. Então, quer dizer, é um adversário complicado para o Cruzeiro. E o Samuel colocou a questão do VAR, né? A gente está sempre batendo nessa tecla, até porque no caso do Cruzeiro é muito importante esse ponto financeiro, mas são 3 milhões de reais em jogo em cada confronto dessa terceira fase. E não pode gastar os 60 mil com o VAR? Exatamente. Isso é meio que inacreditável. E o Cruzeiro nos 2 últimos anos, Simões, não chegou às oitavas. Não, ele caiu na terceira fase pro CRB em 2020, né, Samuel? Isso. E ano passado caiu para Juazeirense, ganhou de 1-0 no Mineirão, perdeu por 1-0, caiu nos pênaltis e o Felipe Conceição foi demitido no interior da Bahia, né? Exatamente. Então, o Conceição tirou um monte de gente, colocou a meninada, foi uma loucura aquele jogo. Ô Samuel, vamos parar de falar dessas coisas. O Cruzeiro caiu nas 2 últimas edições e na terceira fase. O Cruzeiro não consegue ganhar do Remo em Belém. O Remo é uma pedra no sapato. Eu acho que isso também pode ter um efeito contrário se a terça-feira da redenção, Léo. Mas o Cruzeiro nunca foi do Ronaldo, Samuel. Não mudou. Olha o Samuel batendo na madeira. É isso aí, vamos ver. Mas eu acho também que vai ser um jogo difícil esta noite aqui em Belém, estádio Bainão. Vamos voltar daqui a pouco, Milton. O Léo falou aí, Cruzeiro do Ronaldo. Ontem o Ronaldo fez aquela tradicional live dele no canal na Ronaldo TV. Daqui a pouco vamos repercutir isso e muito mais do Cruzeiro, os reforços regularizados. O elenco vai ficando encorpado aí, pelo menos ganhando mais opções. O técnico Paulo Pessolano. Daqui a pouco a gente volta aqui de Belém. Show de bola. Legal, são 11h52 agora. Alô, ouvinte da Itatiaia. Andar protegido é muito importante. Para isso, conte com a Autotruque. São 13 anos de história e mais de 40 mil associados ativos. A Autotruque oferece cobertura em caso de colisão, roubo, furto.